Olá, meus amores! Eu gostaria de começar o programa de hoje pedindo desculpas, porque este episódio em específico do seu Vamos Falar de Música Brasil vai ao ar no domingo e não no sábado, como é de costume. A explicação para isso é que eu, durante esta semana, estive organizando a minha mudança de Jaú para a cidade de São Paulo. E hoje, exatamente hoje, estamos aqui no meu apartamento em São Paulo, por isso que vocês estarão vendo a partir de hoje este novo cenário. E é por conta disso, por causa de todo o atropelo da mudança, que eu não consegui gravar o nosso programa antes, ok? Eu peço mil desculpas, mas já que estamos aqui, vamos falar do que interessa, não é mesmo? Nosso programa de hoje vai desvelar a vida de uma lenda das raízes da música popular brasileira, mais especificamente da música nordestina. Por acaso vocês imaginam quem seria? Hein? É claro que eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gonzaga do Nascimento, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1912 na zona rural da cidade de Exu, interior do estado de Pernambuco. Sua mãe era uma humilde dona de casa e seu pai vivia também como humilde lavrador. Porém, o que ele gostava mesmo era de tocar sanfona, era de ser o sanfoneiro em todos os bailes da roça, em todos os bailes do sertão para os quais era chamado. Lá ia o velho Januário com seu fole de 8 baixos. E além disso, o pai de Luiz Gonzaga, o velho Januário, também consertava instrumentos musicais de fole, o que despertou em Luiz Gonzaga o maior interesse musical desde a mais tenra infância. Aos 8 anos de idade foi a primeira vez em que Luiz Gonzaga se apresentou em público tocando sanfona em uma dessas festas da roça, ao lado de seu pai, acompanhando seu pai na sanfona. E aos 14 anos de idade foi a primeira vez em que Luiz Gonzaga tocou profissionalmente em uma destas festas, ou seja, recebendo pelo serviço. A esta altura do campeonato, o destino de Luiz Gonzaga já estava traçado. A música estaria presente para sempre em sua vida. Restava saber se a música seria sua atividade principal ou sua atividade secundária, como era o caso de seu pai. Foi também aos 14 anos de idade que Luiz Gonzaga ganhou de presente sua primeira sanfona. Uma sanfona também de 8 baixos, que lhe foi dada de presente pelo próprio patrão de seu pai, ou seja, pelo dono das terras em que seu pai trabalhava. O nome desse patrão era Senhor Aires, e ele tinha muita estima pelo jovem Lua, pelo menino Lua, apelido que foi dado a Luiz Gonzaga devido ao seu rosto arredondado como uma lua. Porém, a estima do patrão pelo nosso compositor de hoje estava com os dias contados, visto que Luiz Gonzaga, devido justamente a essa intimidade com a família de Senhor Aires, acabou se apaixonando pela filha mais nova do coronel, Rosinha, sobre quem ele tanto falaria em suas composições. Rosinha correspondia ao amor de Luiz Gonzaga, porém a família, obviamente, era contra essa união. Parece história de novela. É ou não é? Lembra de mim. E a novela continua. Num certo dia, Luiz Gonzaga resolveu enfrentar Senhor Aires e brigar com o pai da donzela pelo amor de Rosinha. Meteu um facão em seu cinturão de couro
e foi ter com o pai de sua amada. Ou melhor, quase foi, porque no meio do caminho Luiz Gonzaga acabou sendo flagrado por sua mãe, que lhe deu tamanha surra que ele jamais esqueceria. A surra que Luiz Gonzaga levou de sua mãe foi tão épica que ele se sentiu tão humilhado que resolveu abrir mão de tudo. Vendeu sua sanfona, fugiu de casa e depois de muito tempo de andanças e caronas, foi parar na cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará. Lá, para se sustentar, Luiz Gonzaga entrou para o exército no ano de 1930, ou seja, aos 18 anos de idade. Luiz Gonzaga, durante sua estadia no exército, resolveu entrar para a banda do exército de Fortaleza. Ele queria ser o acordeonista do conjunto musical, mas foi reprovado, porque durante as audições para acordeonista do exército, o sargento pediu para que ele tocasse um mi bemol. E acontece que Luiz Gonzaga nunca soube o que era um mi bemol. Luiz Gonzaga nunca entendeu nada de teoria musical, ele tocava sempre de ouvido e por isso foi reprovado nas audições para acordeonista da banda do exército, justamente por não entender de teoria musical. E o sargento que reprovou Luiz Gonzaga jamais imaginaria que depois de algum tempo ele se tornaria o maior sanfoneiro do Brasil. Na banda do exército de Fortaleza, restou para Luiz Gonzaga o posto de corneteiro, instrumento que era considerado mais fácil de tocar para quem não tinha um conhecimento musical formal. Luiz Gonzaga não fez nada feio como corneteiro. Dentro de 3 anos, foi promovido a corneteiro principal da banda e era conhecido como Bico de Aço. Luiz Gonzaga do Nascimento permaneceu no exército do ano de 1930 até 1939, quando deu baixa. Depois de quase 10 anos economizando seu soldo, Luiz Gonzaga finalmente conseguiu comprar uma sanfona nova para si e, tendo consigo seu instrumento musical preferido, resolveu arriscar a sorte como artista profissional. Despediu-se de Fortaleza e foi, em 1939, para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. No Rio, Luiz Gonzaga vivia na favela do Morro de São Carlos e, para sobreviver, tocava sua sanfona em estabelecimentos da zona de Baixo Meretrício da região do Mangue. Porém, Luiz Gonzaga não era contratado de nenhum desses estabelecimentos. Não, ele apenas tocava sua sanfona e passava o chapéu aos clientes. Ou melhor, Luiz Gonzaga não tinha chapéu. Ele tocava e passava o pires, gentilmente cedido pelos donos dos estabelecimentos. Em seu repertório, inicialmente Luiz Gonzaga não priorizava a música nordestina. E sabem por quê? Porque não fazia sucesso. Nas rádios do Rio de Janeiro, só tocavam canções do sul e do sudeste brasileiro. E Luiz Gonzaga imaginou que, se apropriando desses gêneros musicais sulistas, talvez sua carreira artística pudesse se alavancar mais facilmente. Portanto, ele tocava valsas, polcas, foxtrotes, sambas, choros, deixando de lado inicialmente sua música de origem. Naquele mesmo ano de 1939, Luiz Gonzaga resolveu tentar a sorte no rádio, em um programa de calouros chamado Calouros em Desfile, que era capitaneado, imaginem por quem? Ari
Barroso, compositor do qual nós tanto falamos aqui no nosso programa e que também era radialista. Nesse programa, Luiz Gonzaga tocou uma valsa da qual nós já falamos anteriormente aqui no programa. Saudades de Matão, da autoria de Raul Torres, que fazia muito sucesso naquela época. Porém, quem não fez sucesso nenhum com esta valsa foi Luiz Gonzaga, que mais do que pronto foi humilhantemente gongado por Ari Barroso em seu programa. Luiz Gonzaga voltou desenchavido para casa, pensou em desistir de sua carreira artística, até que recebeu um conselho de um dos fregueses que frequentavam a zona de Baixo Meretrício do Mangue. Um freguês que era seu conterrâneo, que era nordestino, porém não era pernambucano, era cearense. Estamos falando do militar Armando Falcão, que mais tarde se tornaria político e até ministro. Ele aconselhou Luiz Gonzaga: por que você não começa a tocar umas canções da nossa terra natal? É disso que eu sinto falta aqui no Rio de Janeiro. Luiz Gonzaga não botou muita fé, mas decidiu arriscar. E em vez do seu repertório tradicional, naquele dia decidiu tocar uma música de sua autoria, que lembrava os velhos tempos dos bailes da roça em Exu, no Pernambuco. Senhoras e senhores, esta é a nossa música de hoje, que se intitula Vira e Mexe. Pela primeira vez na zona do Baixo Meretrício da região do Mangue, o pires não bastou para Luiz Gonzaga. Ele precisou pedir um prato ao dono do estabelecimento. E a esse prato seguiu-se outro, e mais outro. Foram vários pratos cheios de dinheiro que Luiz Gonzaga faturou naquele dia. Tanto é que resolveu se arriscar novamente e enfrentar outra vez o gongo de Ari Barroso no programa Calouros em Desfile. Só que desta vez não tinha saudades de Matão nenhuma. Luiz Gonzaga tocou foi o seu Vira e Mexe, a sua composição do seu Nordeste. E adivinhem, recebeu nota máxima, nota 5, coisa raríssima no programa de Ari Barroso. Sim, porque ele, sendo considerado um intelectual da música brasileira, não se dava ao luxo de distribuir notas máximas para os seus calouros. Digamos que ele fosse uma espécie de embrião do que futuramente se tornaria Aracide Almeida nos programas de calouro da TV, principalmente do Silvio Santos. Ele era osso duro de roer, mas nas palavras do próprio Luiz Gonzaga, não houve Ari que aguentasse. Foi nota 5. Naquele dia comi 2 pão. Vejam só que coisa. Luiz Gonzaga utilizou o prêmio em dinheiro que recebeu do programa de calouros de Ari Barroso para encher sua barriga com o banquete de 2 pães. Para você ver a situação de miséria em que o nosso compositor vivia no começo da vida. A partir daí, a carreira musical de Luiz Gonzaga só foi melhorando. Ele chamou a atenção de seu conterrâneo Zé do Norte, que o convidou para trabalhar na rádio transmissora do Rio de Janeiro em um programa chamado A Hora Sertaneja. Luiz Gonzaga tocava sanfona nesse programa. E foi devido a essa maior visibilidade que acabou gravando seu primeiro disco no ano de 1941. Porém, ainda não como titular do disco. Seu nome, na verdade, nem aparecia. Luiz Gonzaga apenas tocou o instrumental na sanfona para uma canção da dupla Genésio e Januário,
Mas não vamos confundir. Esse Januário da dupla não é o pai de Luiz Gonzaga, tá bom? Não vamos fazer essa confusão. Naquele mesmo ano de 1941, finalmente Luiz Gonzaga realizaria o seu sonho. Gravar um disco dele mesmo, tocando a sua música nordestina, o seu vira e mexe. E eu vou deixar esta gravação original do primeiro sucesso de Luiz Gonzaga aí embaixo, na descrição do vídeo. Ok? Ok. A partir daí a carreira de Luiz Gonzaga começou a deslanchar. Além da melodia, ele começou a compor algumas letras para suas próprias canções. O nosso Vira e Mexe, por exemplo, inicialmente era uma canção apenas instrumental. Mas Luiz Gonzaga compôs a letra em 1942 e esta letra foi gravada por Carmen Costa com o título de Chamego, que aliás era o próprio gênero musical ao qual pertence a nossa música de hoje. A vontade mesmo de Luiz Gonzaga era gravar com sua própria voz, cantando suas próprias músicas. Mas inicialmente ele ainda era proibido pelos donos de rádio e de gravadoras, porque sua voz não era considerada adequada para a época. Não se assemelhava aos grandes nomes, aos grandes cantores da música popular brasileira de então, como Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, etc. Mas Luiz Gonzaga decidiu ir à forra, arriscando novamente até mesmo seu emprego, seu contrato na gravadora RCA. Luiz Gonzaga era o artista que mais vendia na gravadora naquele ano, naquele início da década de 1940. Decidiu ir ter com seu patrão e disse com muita coragem: ou eu canto ou eu saio da gravadora. Ele poderia ter se ferrado, ele poderia ter sido dispensado e não aceito em nenhuma outra gravadora. Mas a sua intimação, a sua ameaça deu certo. Luiz Gonzaga gravou seu primeiro disco com sua própria voz no ano de 1943, uma mazurca intitulada Dança Mariquinha, que fez um modesto sucesso. Mas a partir de então, mega sucessos que se tornariam mega clássicos da música nordestina passariam a surgir das gravações de Luiz Gonzaga com sua própria voz. Muitos deles composições do próprio Luiz Gonzaga com alguns de seus principais parceiros, como por exemplo Humberto Teixeira, Zé Dantas e João Silva. Em 1944, Luiz Gonzaga gravaria a nossa música de hoje, o Vira e Mexe, já então renomeada como Chamego. Esta gravação iria ao ar apenas no ano de 1945 e eu vou deixá-la aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. Gente, esse era apenas o início do sucesso da carreira meteórica de Luiz Gonzaga, que naquela mesma década de 1940 seria considerado o rei do Baião. Uau! Mas isso é uma outra história. Se vocês querem saber como Luiz Gonzaga se tornou o rei do Baião, continuem acompanhando o seu Vamos Falar de Música Brasil, pois dentro em breve voltaremos a falar de Luiz Gonzaga. O que vocês precisam saber agora, para encerrar o nosso programa de hoje, é que Luiz Gonzaga revolucionou a música nordestina, revolucionou a música brasileira daquela primeira metade do século XX e projetou, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a imagem do Nordeste, com sua música típica, com seu sotaque típico, com suas vestimentas típicas, trajando aquela roupa tipicamente cangaceira,
Não podemos nos esquecer, inclusive, de um tema que já foi tratado anteriormente aqui no nosso programa, que é a influência dos cangaceiros para a invenção do Nordeste e da música nordestina, já que o forró, assim como tantos outros ritmos musicais do Nordeste, surgiram nas festas dos cangaceiros durante suas andanças pelo sertão nordestino, entre uma invasão e outra a propriedades rurais. Um exemplo é a canção Mulher Rendeira, da qual nós já falamos anteriormente aqui no programa, e que é considerado um dos primeiros forrós do mundo. Existe inclusive uma especulação de que Mulher Rendeira seria uma composição do próprio Lampião. Não sabemos se isso é verdade, mas sabemos que Luiz Gonzaga tinha Lampião como um dos seus ídolos e uma de suas principais referências comportamentais, visuais e musicais. Eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje lendo 2 trechos do caderninho da nossa coleção. Este é o volume de número 10, referente a Luiz Gonzaga, e eu gostaria de ler alguns trechos para vocês, porque o autor deste livro consegue exprimir impecavelmente, de uma maneira que eu jamais conseguiria, a importância de Luiz Gonzaga para a música popular brasileira e para a música popular nordestina. Vamos lá, com sua licença. Coube ao pernambucano de Exu, Luiz Gonzaga do Nascimento, um negro semi-analfabeto, de cara redonda em formato de lua, a ciclópica tarefa de colocar um naco substancial da diversidade estética de sua região, o Nordeste, então chamado genericamente de Norte, no mapa da música popular brasileira. Entre meados da década de 40 até o meio dos anos 50, ele subverteu o mercado nativo, polarizado então entre as músicas de carnaval, sambas e marchinhas, e de meio do ano, também valsas, canções e choros, mais eventuais acenos às festas juninas e natalinas. Ao introduzir de forma massiva o ritmo binário do baião como ponta de lança, Gonzaga e seus parceiros letrados abriram as comportas para uma profusão de ritmos e gêneros regionais, como chachado, toada, quadrilha, aboio, xote, os inventados, torrado, chamego e macapá, e com menor ênfase o coco e o maracatu. A múltipla e telúrica cultura nordestina tomava o eixo Rio-São Paulo ao mesmo tempo em que uma ampla leva de retirantes da região trabalhava como mão de obra na urbanização do país. Armado da síntese instrumental formada pelo acordeon, mais zabumba e triângulo, Gonzaga somou este público geralmente iletrado à classe média emergente e aos beletristas. Verdade! Continuando, Gonzaga alterou os paradigmas da nordestinidade ante uma classe média preconceituosa contra os cabeças chatas, como eram então denominados pejorativamente os imigrantes da região. E ao mesmo tempo sintonizou a música com uma cultura que já pulsava na literatura retirante, de autores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Um cenário mítico de Lampião a Padim Cícero, antecipado no épico Os Sertões, de Euclides da Cunha. Envergando a simbólica indumentária cangaceira, de chapéu de couro, gibão e alpercata, Gonzaga desafiou os smokings e vestidos de gala da era do rádio. Desbravou o país, fazendo shows gratuitos sob patrocínio de empresas que vendiam produtos populares para multidões em praças, e chegou a ter 17 prensas de sua gravadora, a então RCA, trabalhando quase exclusivamente para seus discos, que estouravam sucessivamente nas paradas de sucesso. E é assim que eu encerro o nosso programa de hoje. Semana que vem tem mais,
e vamos falar sobre um outro compositor popular brasileiro novo, ou seja, sobre o qual ainda não falamos anteriormente aqui no programa. Eu espero vocês lá e espero que tenham gostado. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.